Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Online. É uma alegria ter você conosco mais uma semana, desta vez iniciando um novo trimestre com um novo tema para nós meditarmos ao longo destes próximos meses, e nós temos a alegria de chegar até você com o ensino da Palavra de Deus. Antes de entrarmos na nossa lição, nós temos um recado para você. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical e acompanhe a Escola Bíblica Online. Nós estamos iniciando mais um trimestre e queremos aqui apresentar o material que estaremos trabalhando em nossas congregações aqui no campo de Iguaíba nesse terceiro trimestre. A lição de jovens, então, vai tratar sobre a liberdade em Cristo. Aqui também eu tenho em minhas mãos um exemplar do Ensinador Cristão e o William tem ali em suas mãos, então, também a lição bíblica dos adultos, William. Exatamente, onde falaremos sobre a igreja em Jerusalém, a grande experiência daquela igreja que nasceu em Pentecostes. Você não pode ficar de fora. Nossa igreja Assembleia de Deus em Guaíba ama e vive a Escola Bíblica Dominical. Acompanhe no seu setor, aqui na Matriz, domingo pela manhã, você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Também queremos aproveitar para convidá-lo a participar conosco na próxima semana, nos dias 10, 11 e 12, do grande e abençoado Congresso de Missões e Evangelismo. Nós estaremos envolvidos, todo o nosso campo eclesiástico, nestes dias para falarmos de missões, para falarmos sobre a grande obra de evangelização na nossa cidade, e nós temos certeza que Deus tem preparado coisas extraordinárias. Serão dias marcados pelo mover do Espírito Santo, e este é o tema que nós trabalharemos neste congresso. Nós somos testemunhas de Cristo no poder do Espírito. Estaremos nas 3 regiões da nossa cidade, participando com os irmãos, com os setores, e no sábado, especificamente, aqui na nossa matriz, um grande momento com a presença de Deus e do pastor Genival Bento, que vem ministrar a palavra do Senhor. Domingo à noite, o encerramento, na ministração pastor Paulo Locatelli, e você não pode ficar de fora. Muito bem, meus irmãos, este trimestre é um trimestre extremamente abençoado, como nos é peculiar em todos eles, e nós começaremos a falar sobre a igreja em Jerusalém. Passaremos por temas como doutrina, comunhão, fé. Tudo isso é a base para o crescimento da igreja, mesmo em meio às perseguições. E hoje, diante da lição de número 1, a lição que introduz o nosso trimestre, que introduz este tema que nós vamos estudar ao longo das lições, nós temos a lição que trata sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. Então nós vamos falar sobre este dia tão glorioso, o dia que está marcado nos anais da história, quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez e veio sobre aqueles que ali estavam reunidos. E graças a Deus, o apóstolo Pedro pregou depois daquele evento, dizendo que a promessa não era só para eles, a promessa era para todos quantos o Senhor chamasse. E nós, uma vez que somos chamados, somos participantes desta mesma graça. Nosso texto áureo está em Atos, capítulo 2, o versículo de número 4, onde diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Nossa verdade prática fala que a igreja nasce no Pentecostes capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Veja que existe uma relação direta entre a descida, a manifestação do Espírito Santo e o poder que ele traz para a igreja ser testemunha de Cristo na terra. Nossa leitura bíblica em classe é o livro de Atos, o capítulo 2, dos versículos 1 a 14. Os irmãos poderão ler e aprofundar também o estudo deste texto sagrado. Muito bem, meus irmãos, nós nessa lição teremos aqui 3 tópicos, como nos é peculiar. Não é? O tópico 1 fala sobre a natureza
do Pentecostes bíblico. O tópico 2 fala sobre o propósito do Pentecostes bíblico e o tópico 3 fala sobre as características do Pentecostes bíblico. E veja que nos 3 tópicos, nos títulos, a expressão Pentecostes bíblico é o que se repete, é a expressão comum. Então, é importante para nós delimitarmos isso de forma introdutória aqui na nossa lição. Por que Pentecostes bíblico? Nós somos uma igreja pentecostal tradicional. Nos últimos anos, nós temos visto, especialmente aqui no nosso país, o advento do chamado neopentecostalismo, ou aqueles que se denominam neopentecostais. Nós não estamos enquadrados nessa categoria, porque o neopentecostalismo vai colocar a experiência pentecostal acima das Escrituras. E este é um erro que nós não podemos incorrer. Então, se você participa de um movimento neopentecostal, de um culto onde o movimento é baseado no neopentecostalismo, é muito comum você ver as manifestações ditas espirituais tomarem o tempo, a atenção, a expectativa das pessoas e a palavra ser colocada em uma categoria inferior. Nós precisamos lembrar que o pentecostalismo bíblico, que é resgatado depois da Reforma Protestante, ele vem com base na palavra de Deus. Inclusive, a própria Reforma, nos 5 solas que nós conhecemos, versa que um daqueles princípios que são postulados é que nós queremos somente a Escritura e nenhuma manifestação, seja de um dom espiritual, seja de uma manifestação da experiência pentecostal, pode ser colocada acima das Escrituras. As Escrituras têm a primazia, portanto, nos nossos cultos, a palavra de Deus, a exposição da palavra, a pregação da palavra precisa ter a primazia, precisa ter a relevância maior. E dentro da nossa fé, do nosso credo, está também a experiência pentecostal como uma obra do Espírito na vida do crente, como manifestações do Espírito nas nossas reuniões, como também na nossa vida particular, individual, e nós, no entanto, não colocamos isso acima das Escrituras. Portanto, o pentecostalismo que nós apresentamos, que nós cremos, que nós pregamos, ele é bíblico. Ele nasce na palavra de Deus, ele tem como fundamento a palavra de Deus. E por isso que a nossa lição vai repetir em cada um dos tópicos aqui esta expressão, Pentecostes bíblico, porque existem essas manifestações extrabíblicas e nós não queremos nos envolver com elas. Veja que a natureza do Pentecostes é divina. Naquele dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam reunidos, a narrativa do texto vai nos dizer que eles ouviram do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, o que está sendo manifestado na terra é algo que veio do céu. E nós vamos ver que há um paralelo entre a experiência de Israel no Monte Sinai e a experiência da igreja que está nascendo aqui no dia de Pentecostes. Por que este paralelo? Se nós lembrarmos, as Escrituras vão nos dizer que as coisas que antes aconteceram eram sombras daquelas que haveriam de vir. Então, sempre nós vamos ler o Antigo Testamento na perspectiva de entender para qual aspecto do Novo Testamento, da Nova Aliança, do tempo da graça, aquele evento apontava. E o paralelo que a nossa lição traz é que o evento do Monte Sinai, onde Moisés recebe a lei, onde ele vai ter a lei escrita naquelas tábuas de pedra, ele é um tipo daquilo que viria de acontecer, de fato aconteceu no dia de Pentecostes. Lá no Sinai teve um barulho estrondoso, teve manifestação de fogo, teve
voz de Deus e teve corações quebrantados, assim como no dia de Pentecostes. Teve um som veemente, impetuoso, teve línguas repartidas como que de fogo, teve Deus falando através daqueles discípulos que foram cheios. Então há um paralelo nesse sentido. Nós precisamos ver que lá no Sinai, diz a nossa lição, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras, enquanto que no Pentecostes a palavra de Deus foi escrita nos corações das pessoas. Outro ponto relevante sobre a natureza do Pentecostes bíblico é que nós temos uma ênfase muito grande na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Pentecostes bíblico é cristocêntrico. Jesus está no centro dele. Jesus é o personagem que está movendo para que isso seja possível. Como estudamos no último trimestre, foi ele quem disse que nos enviaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estaria conosco. Então esta é uma promessa que veio do próprio Senhor Jesus Cristo. E naquele dia que os discípulos foram cheios do Espírito, no dia do Pentecostes, batizados no Espírito Santo, Pedro vai pregar, e a mensagem que ele prega, debaixo daquela nova unção, daquela nova graça, daquela virtude que veio sobre eles, a mensagem que ele prega é uma mensagem que aponta exclusivamente para Jesus. E nós vamos ver na nossa lição que não há Pentecostes sem a cruz. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perde o seu verdadeiro sentido, significado. Além disso, nós vamos ver também que o Pentecostes ele aponta para o fim dos tempos. Ele mostra que há uma promessa e uma esperança viva do Senhor buscar a sua igreja, do Senhor vir ao encontro da sua noiva, de que este mundo vai ser restaurado. Então, nós vamos ver aqui que isto é evidenciado pela mensagem de Pedro também, imediatamente após aquela experiência, onde ele faz menção aos últimos dias. Não só sobre a natureza, mas este Pentecostes bíblico também tem propósitos específicos. Veja que nenhuma manifestação espiritual, nenhum mover espiritual é sem propósito. E o propósito não é puramente causar emoções nas pessoas. Ainda que a emoção compõe a experiência pentecostal, nós não podemos negar isso, porque somos seres emocionais. Mas o propósito vai muito além de uma mera emoção, de um mero arrepio, de um mero sentimento. O propósito do Pentecostes é pelo menos duplo. Nós vemos que ele promove uma verdadeira adoração. Aqueles discípulos que foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles começaram a falar das grandezas de Deus. E as pessoas que ali estavam por conta da festa na cidade, elas começaram a identificar que eles falavam em suas próprias línguas sobre as grandezas de Deus. Ou seja, estavam entronizando o Senhor, exaltando ao Senhor, magnificando ao Senhor. Porque este Pentecostes bíblico tem o propósito de promover a verdadeira adoração. E a nossa lição vai dizer que o Pentecostes que não adora não é bíblico. Ou seja, se no centro de uma experiência dita pentecostal está o ser humano, não é o Pentecostes bíblico. Se no centro da experiência pentecostal está a adoração, muitas vezes a própria experiência, não é o Pentecostes bíblico. O Pentecostes bíblico é aquele que glorifica a Deus, que exalta ao Senhor. Por isso que quando o Espírito vem sobre a vida de alguém, numa reunião, num culto, ele não tira os sentidos dessa pessoa. Essa pessoa não fica descontrolada, essa pessoa não fica inconsciente, porque fora das suas faculdades intelectuais, esta pessoa jamais vai poder glorificar a Deus. Pelo contrário, ela pode criar uma desordem no culto.
ela pode criar um ambiente onde o nome do Senhor é inclusive prejudicado, onde o nome do Senhor pode ser difamado. E o Pentecostes bíblico, em contraste a isso, é aquele que adora ao Senhor, que atribui a Deus a glória, inclusive na experiência pentecostal. E o outro propósito do Pentecostes bíblico é o poder para testemunhar. Quando Jesus falava com os seus discípulos antes da sua ascensão ao céu, ele disse em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Veja que Jesus fala sobre este propósito, que é o poder para testemunhar dele na terra, seja na nossa cidade, como ponto de partida, até as nações mais distantes que nós pudermos alcançar. Então, quando nós vivemos esta experiência pentecostal, quando nós somos participantes deste Pentecostes bíblico, nós recebemos uma virtude, um poder para ser testemunhas de Cristo. Veja que também o Senhor Jesus, e Lucas registra isso no evangelho que ele escreveu, no capítulo 24, no versículo 49, as palavras de Jesus dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este revestimento que Jesus falava é justamente a experiência pentecostal, o batismo no Espírito Santo. E por que Jesus usa essa expressão revestidos? Revestir é vestir algo que já está vestido. Vestir alguém que já está vestido. Então é um poder que vem sobre alguém que já está com capacidade. Este revestimento de poder é uma capacitação divina com o objetivo de nós testemunharmos. Isaías profetizou dizendo que nós estamos vestidos com as vestes da salvação. E uma vez que somos salvos, nós temos a oportunidade de ser revestidos com o poder do Espírito. E a nossa lição vai falar sobre isso quando apresenta as características do Pentecostes bíblico. E ela vai nos dizer que este Pentecostes, ele é distinto da salvação. Muitas pessoas têm dúvidas: se eu não sou batizado no Espírito Santo, isso significa que eu não tenho o Espírito Santo? Não. Se você não é batizado no Espírito Santo, mas é um crente salvo por Jesus, você tem o Espírito Santo em você. Porque estamos falando de coisas distintas. Uma coisa é a habitação do Espírito na sua vida, outra coisa é o revestimento de poder que vem através do batismo no Espírito Santo, que tem o propósito de elevar a sua adoração a Deus e também de capacitar você para ser uma testemunha de Cristo na terra. Portanto, Pentecostes bíblico é diferente da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, ela proveu esta bênção pentecostal. Então, o dia de Pentecostes, esta experiência que nós estamos falando, que é onde a igreja é inaugurada, onde a igreja recebe o seu fôlego de vida, é um dia que marca o batismo no Espírito Santo. E nós, mais do que nunca, precisamos voltar a falar sobre esta grande dádiva de Deus. Nós sermos batizados no Espírito Santo. E acho interessante que o comentarista da nossa lição vai usar exatamente a expressão batizados no Espírito Santo. Porque isto é importante. Alguns irmãos usam a expressão batizado com o Espírito Santo. Não está de todo errado. Mas quando nós falamos batizados no Espírito Santo, nós traduzimos com mais acuracidade o que esta experiência significa. O pastor Antônio Gilberto, comentarista das lições da nossa escola bíblica por longos anos, ele escreveu no seu livro Verdades Pentecostais sobre estas duas expressões e pontuou que a expressão mais adequada é batizados no Espírito Santo, porque todo batismo envolve três elementos. Envolve um candidato, envolve um elemento para a imersão e envolve um batizador. E nós vamos ver que no batismo tradicional nas águas, nós temos o candidato, que é a pessoa
nova nascida em Cristo, que vai professar publicamente a sua fé. Nós temos a água, seja a piscina, um rio, uma lagoa, o mar, não é? E nós temos o oficiante deste batismo, que vai pegar esta pessoa e imergir ela nas águas, fazendo então o batismo dela. O batismo no Espírito Santo também envolve estes três elementos: um candidato, um elemento a ser o candidato imergido e um batizador, um oficiante. Quem são ou quais são estes elementos? O candidato do batismo no Espírito Santo é o crente em Jesus. O batizador é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que batiza. E o elemento da imersão é o próprio Senhor Espírito Santo. Então, na experiência do batismo no Espírito Santo, Jesus pega o crente e mergulha ele no Espírito. Veja que experiência gloriosa, veja que experiência divina que nós podemos desfrutar com Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque esta dádiva, busque esta graça, porque esta promessa é para você. Ore e peça a Jesus que te batize e Ele vai te batizar. E você vai desfrutar desta grande bênção espiritual. E cremos com isso que a evidência do batismo no Espírito Santo, e falamos evidência inicial, é o falar em outras línguas, as línguas espirituais, os cânticos espirituais, que alguém denomina de línguas estranhas. E nós vamos ver que dentro da narrativa bíblica, estas línguas aparecem tanto como línguas ininteligíveis, e para quem diz que isso não existe, basta ler o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e está claro no texto que Paulo está falando de línguas ininteligíveis, ou seja, que não se compreende com o intelecto humano, e que ele regula este falar em línguas, não o proíbe. E também dentro da experiência pentecostal, nós temos as línguas que são inspiradas pelo Senhor Espírito Santo, mas que dizem respeito a um idioma da terra que é desconhecido para aquele que está falando, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Estes dois eventos são denominados glossolalia e xenolalia dentro do estudo da teologia. Nós certamente poderemos aprofundar este entendimento nas nossas lições presenciais desta semana. Veja, irmãos, que estamos diante de pérolas tão preciosas da palavra de Deus que nós não temos o direito de apagá-las neste tempo. Pelo contrário, temos o dever de mantê-las vivas. A experiência pentecostal bíblica é real, é profunda e abrangente a todos os filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, e nós precisamos pregar sobre elas. Nós precisamos fazer a manutenção delas na nossa vida, desejá-las. Nós precisamos buscar cada vez mais manter a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração, porque foi assim que a igreja nasceu, foi assim que a igreja chegou até aqui, e pela graça de Deus é assim que a igreja de Jesus vai avançar até o fim dos tempos. A nossa conclusão diz: como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Este evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. A obra de Deus é divina e, portanto, precisamos desta capacitação divina, espiritual, para cumprirmos e realizarmos esta obra. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.